Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Terça-feira, hoje tem jogo da seleção contra o Peru. Meu palpite: Brasil 2, Peru 0. 11 horas e 23, 12 de setembro de 2023. Temos uma manhã maravilhosa, ensolarada, 25 graus aqui em São Paulo. Eu vou começar os trabalhos com o racional do YouTube. Quando o mercado estava perto da mínima hoje, eu comentei que ele buscaria. Eu estava muito convicto que ele buscaria 119,100 aproximadamente. Mas fiz um prognóstico no Telegram de 119,400. Eu até comentei, né? Pode parecer meio que loucura falar isso quando o mercado estava na mínima e o exterior caindo, mas era a minha ideia porque ontem foi acionado um pivô. E eu até disse, né, tem fôlego para uma terça e para uma quarta de alta, e assim está ocorrendo. Então um novo pivô foi confirmado no rompimento de 118.800. Eu tracei essa reta no programa Reader, comentei que ela seria alcançada, ela está sendo rompida. Então eu acredito que busque o 119.400 mesmo. Tem acima de 119.450, 475... 119.490, então essa região da bagunça aqui deve ser alcançada entre 119.400, 119.450 e 475. E 490, né? Até 490, 475, 400 e 450. São 1, 2, 3, 4 pontos. Então vamos dizer aí que com base nessa barra que nós tivemos, que é de ignição, 119.490 é um ponto muito provável ao longo da sessão de hoje. Falemos sobre Via. Amanhã nós conheceremos o preço da oferta pública. No intraday, parece um processo de acumulação para explodir. Percebe-se tanto no 30 quanto no gráfico de 60 minutos, bandas de Bollinger mega ultra justapostas. Então, as pessoas elas dizem o seguinte: o professor comentou que Via pode ir a R$5 até o último pregão de 2023, dia 29 do 12. Queridos, se ela for a 2, todo mundo ganha e ganha bem. Essa é a ideia. Então, se ela for a 2, todo mundo vai ganhar dinheiro e vai ganhar muita grana. Se ela for a 3, se ela for a 5, melhor ainda. Agora, é uma operação de altíssimo risco. A gente está comprando a ideia de uma recuperação. E também de um short squeeze, corner dos vendidos, que a gente sabe que estão pagando 80%, 90% ao ano para tomar as ações de quem tem alugadas e poder ter lastro para a venda. Operação short, onde o investidor ganha com a queda. Alugue as suas ações, é o que eu tenho feito. Eu aluguei as minhas e a gente segue com a ideia de ter esse ativo em carteira até o final do ano. Aí fala, mas tá todo mundo falando que a empresa vai falir. Todo mundo falava também a mesma coisa de Gerdau, quando a gente fez aquela mega operação. Falavam da própria Via, quando eu peguei um pouco acima de 3, entregamos a 17. Falavam de diversos ativos, da Cury, que a gente ganhou 116%, se eu não me engano, Pomo 4 também, que a gente ganhou 125%, Rani quase 100%, né? Houve o caso também da Leve 3, acho que deu 106%. Quer dizer, falavam a mesma coisa. O que nunca aconteceu é eu lançar um desafio, alguma coisa do gênero, e ter apoio de início, né? Nunca aconteceu. Então, e outra, né? Com toda a minha verdade, transparência e sinceridade, a gente pegou tudo que... Qual que foi a manobra? Realizamos lucro em diversos ativos na máxima. Pô, Gemate nós tínhamos com peso 2, deu 40%. Pô, Vivara a gente arrebentou. Diversos ativos. Tudo aquilo que era tranqueira que sobrou na carteira, a Aere, a Mer, a Mar, Neogrid, Local Web, a gente alocou em Via. Então é um all-in, né? É isso. É um all-in.
né? Então não é que assim, eu falei, eu compro Vale ou Via, não. A gente fez as operações, inúmeras, nos Estados Unidos, Apple vendemos na máxima, arrebentamos em BPAC no Brasil e Deere Company lá fora, McDonald's, Monster. O que era tranqueira na carteira brasileira, a gente pegou e alocou em Via. É um all-in. Eu juntei tudo que eu não acreditava que pudesse ter um bom upside e aí a gente colocou em Via. Essa que é a realidade. É uma operação all-in. Você aposta as fichas num ativo só e com a oferta pública definida, essa ação, eu acredito que Via, logo menos ela esteja ali negociando a 1,38, 1,39, 1,40, ainda em setembro. 1,45, ok? Então essa que é a real, né? A gente colocou tudo no que era tranqueira na Via e o que era bom a gente realizou e dobrou o peso em algumas ações dos portfólios. Sobre agora comentários do YouTube, então vamos lá. Zé Vilela, Zé, nome do meu pai, querido pai, saudoso. Meu pai me ensinou muito sobre prosperidade, sobre ser uma pessoa do bem, sempre correto e sincero nas minhas atitudes, que Deus o tenha, saudoso pai. Sou pernambucano por parte de pai, meu pai nasceu no interior de Pernambuco, se chamava José. Boa tarde, querido. Poderia analisar Rente, Tesla e Portobello agora? Então vamos lá. Rente 13 é Localiza, sempre que eu viajo eu alugo os carros com a Localiza. Eu tive uma Duster Dakar, daquela preta e tal. Nem sabia que o carro existia. Aí eu aluguei, o carro tinha um problema, eles trocaram pela Duster Dakar. Pô, banco de couro. Eu falei, pô, que maravilha. Aí comprei o carro depois. Foi lá em Gramado isso, eu tenho essa lembrança. A Localiza me traz boas lembranças, da época da Expo Money, alugava carro. Então o caso da Rente é uma situação absoluta de compra. Ele está rompendo o fundo anterior, 1,92, uma compra que você pega em fase embrionária, excelente oportunidade. Ativo absolutamente inclinado para uma entrada na ponta compradora. A Tesla é uma das ações que nós vendemos nos Estados Unidos no começo de agosto. E desde então eu acho que eu não estudei mais o ativo. A Tesla 34, para quem não sabe, é a BDR. É a chance de você comprar a Tesla aqui no Brasil, sob o código Tesla 34. Para comprar direto tem que ter conta numa corretora que te possibilite operar no mercado americano. Tem a Avenue, tem a Passfolio, tem a Robinhood. Então, eu prefiro, apesar de operar nas SP Securities, as taxas são um pouco mais altas. Hoje, a melhor corretora para operar no exterior para a pessoa física é a Avenue, não tenha dúvida nenhuma. E tem um ativo em tendência, né? Eu iria marcando o mínimo do dia anterior para trabalhar como stop inteligente. Ela provavelmente vai fechar esse gap. Aí você vai seguindo com o ativo e pode, ao final do pregão, falar, pô, tá perdendo aqui a mínima do dia anterior? Não, então eu continuo. E assim você vai seguindo com a operação. Para uma entrada agora, eu não gosto de pegar ativo que faz esse tipo de movimento. A entrada boa foi aqui, ó, no BB abandonado. Vejam como o BB abandonado é um padrão poderoso. Entre os dias 17, 18 e 21 de agosto. É o mesmo padrão que a gente tem em Bova 11. Que eu falei que é um padrão raro ontem. BB abandonado de fundo entre os dias 6, 8 e 11 de setembro. E algo que me chama a atenção, a gente está no mercado, eu vou completar em outubro agora 21 anos de mercado, a gente acha que já viu de tudo. Tem uma galera, eles querem derrubar o mercado de qualquer forma, né? Então eles criam um sentimento de medo, insegurança nos investidores, e até esse apelo do 11 de setembro eles usaram durante o feriado e na sessão de ontem, né? Então quer dizer, fazem ou de repente para provarem para si mesmos, para seus patrões, que estavam certo, ou por vaidade, é uma questão de ego, mas isso é um bloqueio que a pessoa tem. Geralmente trauma de infância, relação com o pai, com a mãe, às vezes com os irmãos, mas geralmente é com pai e mãe. E a postura ela é inconsequente, porque alguns sabem que o mercado não vai cair, mas eles vão insistir nessa tese até o 122, o 123, o 125. Isso é bem maluco, assim. Então tem uma galera
Aí você fala, mas eles têm, pô, você tem 10 mil seguidores no Instagram, 20 mil no YouTube, 4 mil no Telegram. Os caras têm 100 mil no Instagram, 40 mil no YouTube, 10 mil no Telegram. Ok, só que primeiro, eu não compro base. Os meus seguidores são reais. Situação número 1. Situação número 2, nem todo mundo está disposto a ouvir a verdade, que é o que a gente prega aqui. Situação número 3, eu não tenho patrocínio de 40, 50, 100 mil por mês de corretora e plataforma. Aí é fácil comprar lead, fazer campanha. E geralmente esses caras têm esse patrocínio e eles ainda a corretora faz o impulsionamento das redes sociais. Então você vai ver no mês, sem fazer nada, o camarada tem 120, 130 mil, 80 mil na conta. Eu negaria uma parceria que fosse boa para os alunos? Não, só que o difícil é ter a parceria que é boa para os alunos. Porque o problema é quando você tem uma parceria onde o aluno é o produto. Aí eu não aceito, né? Porque o meu objetivo em educação financeira é caminhar ao lado da pessoa física na seara da renda variável. Então tem aqui um bebê abandonado de fundo que renova o meu otimismo com o mercado, porque o IBOV é um benchmark, o BOVA11 a gente pode operar, né? Então meu otimismo ele é renovado com esse bebê abandonado de fundo no BOVA11. E o nosso querido amigo pediu Porto Belo. Outro dia o aluno escreveu no Telegram para mim, falou, pô, você deve ter muito dinheiro mesmo, porque você está bancando a empresa todo esse tempo com o desafio dos 126 mil pontos. Eu falei para ele, olha, a gente fez um lançamento ano passado, um lançamento discreto, da imersão 14, ajuda na receita. Esse ano a gente fez um lançamento discreto também, sem campanha externa, sem fazer barulho, da imersão 15. Inclusive eu dei de presente a imersão 15 pro pessoal da 14, porque ajudaram a roda a girar no passado, mas a maior parte dos custos realmente sai do meu bolso, né? Então, muitas vezes você quer o dinheiro para quê, né? O dinheiro ele precisa ter um propósito. E qual que é o meu propósito? Caminhar ao lado das pessoas físicas, edificando, trazendo segurança, tranquilidade, conhecimento, enfrentando desafios junto com esses investidores. Então, muitas vezes o dinheiro ele tem o seu propósito, e um propósito nada melhor do que um propósito nobre. Então, Porto Belo é uma ação que nós dobramos a mão nessa queda, alocando lucros que tivemos em outras ações, e hoje, tecnicamente, para quem está de fora, é um belíssimo sinal. Primeiro, ela respeitou uma LTA, nós temos um fora da banda dentro da banda, um candle que está renovando máximas, o acionamento do Doji aos 5,94, N motivos para uma compra em Porto Belo, ok? Ou para reforçar a posição no ativo. João Elson, bons negócios, diferente de tudo e de todos que agem como birutas de aeroporto. Professor sempre muito ético e coerente em suas análises. Obrigado, querido. Fico muito feliz e emocionado. Parabéns e que Deus continue abençoando você e sua família. Que Deus abençoe a todos nós. Muitas vezes eu falo a frase, geralmente no Telegram, no Instagram, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Né? O trabalho enobrece o homem, a família é a nossa base e os investimentos podem ser uma variável adicional para melhorar a nossa qualidade de vida. E o Eduardo Fraga deixa boa tarde, bons negócios, luz e paz. É um querido amigo sempre presente, trazendo a sua boa energia. O Thiago disse o seguinte, dúvida, professor, das outras vezes que o mensal do Ibov fechou com vela negativa, levou o mercado aos 100 mil pontos, porque agora vai ser diferente. Esse tipo de pergunta é excepcional. É uma pergunta dura, mas ela é ótima. Né? Porque ela coloca em xeque aquilo que eu estou falando, mas ele pergunta de forma educada, de forma tranquila e de forma serena. Então me abre a chance de explanar. Vejam que excepcional. O antagonista, o antagonismo, ele é muito bem-vindo. Por quê? Porque ele traz à tona um pensamento diferente e nos leva à reflexão. Então, o que o nosso amigo está falando é fato. Quando a gente pega o gráfico mensal, inclusive no último estudo eu fiz o mensal. Todas as vezes que a gente teve uma barra dessa magnitude, né, então ele coloca aqui, ele levou o mercado aos 100 mil pontos, ou trouxe uma queda forte. Por que dessa vez será diferente? Eu entendo que dessa vez será diferente
Então ele está falando sobre essa barra que precisa ser negada, senão ela pode causar um estrago aqui no mercado. Então, o gráfico especificamente, ele não é tão diferente das outras vezes. Tudo bem, respeitou a média de 5 períodos e tal, só que o que acontece de diferente neste momento? Nós temos primeiro, nós temos o início do corte, na verdade, ocorreu o fim do ciclo de altas da Selic, digamos assim, o início de um ciclo de cortes da taxa de juros no Brasil. Explicação número 1. Esse é um dos fatos principais. Segundo, a agenda do Congresso aos trancos e barrancos tem andado. Então, poxa, aprovaram um arcabouço fiscal mais market-friendly, digamos, no ritmo do Bugalu, que é o Rodrigo Pacheco, a reforma tributária que estava parada no Congresso há 30 anos, ela vai andar, já se fala em reforma administrativa, e o grande lance agora, como será o orçamento do ano que vem? Se o mercado ficar convencido que vai ter déficit zero, ou até superávit, aí será, digamos assim, aquela fagulha que falta para o mercado deslanchar. E no exterior, fim do ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos e estímulos chineses que começam a surtir resultados. Perfeito? Pergunta excelente. Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 39, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ele pede a Apivida e qual trecho, qual será que dá entrada? Ele agradece educadamente, muito obrigado. Tiago, Zé Carlos, Eduardo Fraga, João Elson, Zé Vilela, que enobrecem dessa forma a nossa gravação, o nosso trabalho diário, que é uma honra, o trabalho é sempre uma dádiva. Então vamos lá. Eu estou muito feliz porque eu tinha, durante feriados, digamos assim, 4 obras. Falar que era 5 porque eram 2 caixas ali de resíduos, de gordura. E eu tinha todos os tipos de serviço, né, nas obras, nos imóveis que a gente alugou. Elétrica. Pessoal, o que era para terminar na segunda-feira que vem, a gente terminou praticamente tudo no feriado. Então ficou faltando só um detalhe elétrico no imóvel, o inquilino saiu, cortou o fio e vai ter que abrir o forro para puxar o fio e depois fechar. Então ontem, para quem durante feriado, né, muito trabalho, e eu mantive a minha serenidade trabalhando aqui na Top Traders, nas obras também, para entregar sempre os imóveis em condições como se eu fosse morar, a minha família. Então conseguimos adiantar muitas coisas, consegui marcar uma reunião para hoje à tarde que eu estava para agendar com o escritório que me auxilia em algumas questões. Marquei, então estou realmente muito feliz, né? O trabalho é realmente uma dádiva, a chance de trazer o sustento para a nossa família, de exercer a nossa profissão, as nossas atividades de forma honesta. Às vezes eu fico pensando, né? Será que por que eu tenho, né, por exemplo, Quali 13, eu não tenho... Não ocorreu efetivamente nada assim de uma perda no ativo, mas eu tenho restrições em razão dos fundamentos, da composição societária. Mas assim, se eu disser que Quali 3, né, que Qualicorp não tem um sinal de fundo, eu não estaria sendo correto. Tem. Então ela tem um sinal, depois de uma grande queda, saiu aqui de 5,29, está 3,38. Agora, se você perguntou qual eu compraria, eu compraria a Apivida. Porque o ativo ele já tem uma direção diferente, tendência de alta, tem o ombro, cabeça, ombro invertido aqui velado e provavelmente vai acionar um pivô a 465. Daí você pode pensar, poxa, mas o professor é o cara das viradas, né? Cara, Qualicorp é um caso à parte. Mas aí eu vou além. Se você me perguntar, então seja objetivo. Apivida é a sua preferência, você compraria, ficou claro. Entre a compra e a venda de Qualicorp, você atuaria short vendido ou long comprado? Atuaria comprado, sem dúvida nenhuma. Ok? Mas eu prefiro, nesse caso, a Apivida. Ok? Algumas ações, tipo RBR ou IBR3, Apivida, eu tenho realmente
algumas restrições em razão de seus fundamentos e do próprio histórico. Ok? Então eu trago sempre o assunto destrinchado para ficar bem claro e podendo ser coerente com as minhas posições. Porque eu acho que a confiança e a credibilidade ela é baseada na coerência, né? Então por isso que muitas vezes eu explico de forma exaustiva e detalhada. Eu abordei hoje no programa Reader a questão da bolsa japonesa, o índice Nikkei. Nós acertamos essa movimentação da parte baixa para a alta do canal, teste de topo anterior e provavelmente vai cumprir uma simetria em V até 33.322. E eu trouxe o gráfico intraday da bolsa japonesa na ocasião, porque esse é o padrão do foguete. Que é o padrão do foguete? Eu tenho um ombro, cabeção invertido já com alvo definido. Deixo o rabo aqui, como se fala aí no interior, né? E tem gap para ser fechado, um gap de medida bem claro. Então, a bolsa do Japão, para aprendizado, ela é ótima porque é um mercado muito técnico. Na maior parte do tempo, pelo menos é um mercado muito técnico a bolsa japonesa. Eu tenho um ou outro aluno que opera Japão, operam geralmente as montadoras e algumas ações ligadas à logística. A logística eu nunca operei, Japão. Eu já operei em muitos mercados, Japão não. A bolsa de Xangai, entre os dias 7, 8 e 11 de setembro tem o Morningstar, então a ideia é que rompa nos próximos dias 3177, depois preenche esse candle. É uma referência, uma marcação. E o minério, ele foi na parte alta do alargamento que nós havíamos comentado. Eu tinha até circulado aqui, antes de acontecer, depois que acontece é fácil. E eu até comentei mais cedo, pode haver algum nível de correção, sim, está bem esticado, mas não uma inflexão, uma correção. E nós continuamos atrasados em relação ao minério. Vejam, eu observo em relação ao minério e em relação ao petróleo também. Então houve uma alta muito forte no mercado de petróleo. Nós adiantamos esse movimento do petróleo, inclusive. Correto? E quando você pega, eu vou colocar aqui Petro 3 e Petro 4, colocar a Petro 3 como destaque. Elas estão em tendência de alta, mas o movimento que já era previamente desenhado, ele não teve uma grande impulsão. Isso me leva a crer que o movimento em Petro 3 e Petro 4 terá continuidade. Mas pela volatilidade histórica atual, será no ritmo caminhão subindo ladeira. E a Vale, vou colocar a Vale 3 aqui na tela, a Vale vai desenvolvendo fundo aos trancos e barrancos. Tem aqui um bebê abandonado de fundo. O movimento curto antes desse bebê abandonado de fundo, ele limita o efeito do padrão, só que ela já vem desenvolvendo fundo anteriormente. Então, digamos que será um complemento. O grande lance em Valerie, assim como eu chamo Vale, é assim que eu a chamo eventualmente, ele passa por 70 com 53. Tem gap para puxar o preço acima desse patamar, e aí tira o curto R$80 com 52. Essa que é a nossa ideia para a Vale, então ela deve valorizar-se. Tem os títulos americanos de 10 anos. Passam a ideia de um topo mais baixo que o anterior e um W menor e um M menor. Máximo aqui no dia 7 de setembro e posteriormente dia 11. Então, se houver a violação, a penetração de 4.211, deve trazer o preço aqui na base da figura, 4.060. Índice de tecnologia Nasdaq, correção, porém conservando o preço acima da média de 21, sem novidades. S&P também está caindo de leve, mas conservando o preço acima das médias. A ideia é que rompa um pivô aqui em cima. Mesma leitura que a gente tem para o Dow Jones. Provável acionamento de pivô. VIX na tela,
Entendo que o VIX completará uma simetria em A, buscando 13 dólares com 2 centavos. Mas tem sim a chance de fazer um pivô rompendo 15,69, mas eu acho que é o cenário menos provável, é a minha visão. E o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, eu comentei durante o feriado que o fechamento do gap aberto entre os dias 21 e 22 de agosto poderia, né, ser um ponto de virada, de inflexão, e foi. É uma mini ilha de reversão. A simetria celebra teste de 32 com 22 nos próximos dias, provavelmente ainda essa semana. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva, algum recado. Acho que tá tudo certo. Domingo, pessoal, estive com a minha família em Embu das Artes e uns 6 ou 7 alunos. Mano, pô, eu te vi lá. Pessoal, quando me avistarem aí, me encontrarem, venham. Conversaremos, a gente tira foto, toma um café, toma um lanche juntos. Não se acanhem, me abordem, que será um prazer recebê-los. E muitas vezes o pessoal fala, eu te vi em tal lugar. E eu às vezes eu nem conheço o lugar. Mas eu te vi sim, você está comentando que não. Poxa, jamais, né? Pô, no estádio. Quantas vezes comi lanche de pernil, de calabresa ali com o aluno, com meu filho junto. E realmente esse domingo eu estava em Embu. Até teve um... Quando eu estava indo embora, eu passei ali num local que tem os pets, os filhotes. Eu vi uma cachorrinha, uma American Bully. Quase comprei. Se eu tivesse sozinho, eu teria comprado. E o aluno disse que me viu ali e tal, realmente estava. Depois eu parei para comprar doce de leite ali de uma senhorinha muito simpática. Geralmente eu paro o carro ali onde tem os sanitários, os brinquedos, né? Aqueles brinquedos infláveis, escorregadores. E o que tem de pernilongo ali não tá no gibi. Quando vocês forem em Embu e passarem ali perto do rio, melhor coisa é comprar aquele repelente Citroilha que vende lá em Maresias, Ilhabela. Não pica se você usar, pode me cobrar depois. Agora se for sem, você vai tomar umas 15 picadas em cada perna. E realmente eu estava ali, eu fui ver os pets ali. Minha filha adora aqueles brinquedinhos de crochê, né? Os animais, compramos também. Então, a Bolsa do Reino Unido, ela está materializando o cenário que a gente traçou desde aqui de baixo, que é o rompimento do pivô. Eu brinco que a Bolsa do Reino Unido é diferentinha. A Bolsa de Paris, o cenário macro aqui, observando o gráfico, ele é positivo, espetou 2 vezes fora aqui do canal, mas deve seguir aqui a trilha. Índice DAX também. O índice DAX, vamos ver se a gente consegue traçar uma linha conectando os fundos. Ó, vejam o índice DAX também. A gente tem uma linha capaz de conectar os fundos desde dezembro de 2022. Então também, né, o cenário macro, observando o gráfico na Europa, ele é positivo. O MME hoje trabalha na parte alta do Marubozu de ontem, então parece, né, que tem algo bom aqui para acontecer com base no MME, que é o teste dessas máximas, e se forem rompidas tem um amplo espaço para subir. E provavelmente parte desse fluxo virá para o Brasil, ou indo ele para a China, beneficiará o Brasil de forma indireta, então. Chegamos no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Tocou o topo anterior e reagiu. Na verdade tem um topo, 2 topos, então uma região de forte suporte. E falando um pouco dos ativos fixos, eu falei já sobre Vale. Sambi, vocês sabem que tem aquela questão do STF, pode parecer repetitivo. Mas por que eu vou me expor a Sambi se eu tenho, por exemplo, Itube e Bradesco? Na minha opinião, não faz sentido. Então, Itube é uma oportunidade histórica de entrada. Até para quem pensa em médio prazo, curto prazo, a mesma situação que eu vejo em Itaúsa. Né? Ativo de guarda, BPAC, qual que é o caminho provável? Logo menos romper 33,46. Eu estava falando com a minha equipe esses dias. Eles investem também de acordo com as suas convicções, me pedem algumas orientações.
E eu estava falando de como é fantástica a experiência com o BTG, seja quando você fala em Bolsa de Valores, BTG Investimentos. Eu não tenho parceria, não tenho nada, pessoal. Até a minha conta pessoa jurídica hoje é BTG. É uma experiência realmente muito positiva. Né? É algo fantástico assim você poder ter um aplicativo confiável. Eu gosto muito. Né? Até a conta da Top Traders nesse momento, de pouco tempo, alguns meses para cá, eu mudei para o BTG. É uma experiência realmente ótima. Né? Eles falaram, a gente tem conta nesse banco, você teria mais algum para a gente ter uma alternativa? Eu falei, BTG. E tanto que nós éramos investidores desse ativo. É uma das ações que a gente realizou lucro no começo de agosto, um lucro forte, potente, poderoso. E aí alocamos em algumas ações que agora tem peso 2 na carteira. Então o Bradesco é uma ação que eu acredito muito. Ela pode iniciar um movimento mais forte rompendo o fundo anterior, 14,72, fora da banda, dentro da banda. Esse spinning top está sendo acionado no rompimento de 14,63. BBS3 extremamente descontada. Né? Qual que é o caminho mais provável? Acionamento de pivô a 48,89 logo menos nos próximos dias. E B3SA3, com toda a minha transparência, eu sempre falo que é um ativo que eu não gosto. Mas que se ela estiver em uma situação exótica, esdrúxula, especial, me interessa. E ela estava, né, nos últimos dias. Então eu falei, aqui em torno de 12,50 é uma compra, já está 13,11. Eu não vou entrar para mim, mas não me impede de compartilhar o meu racional com os alunos. Às vezes o aluno tem um capital S, ele vai lá e fala, poxa, o estudo do professor, ele valida o meu pensamento, ele tem coerência, então, poxa, eu acho que é uma boa alternativa. Então essa aqui é a ideia também do trabalho que nós aqui desenvolvemos. Agora, falemos sobre os astros, começando, deixa eu tomar um golinho do meu energético aqui, eu já estou tomando o Engov Up. Auxilia no metabolismo energético, taurina, cafeína, arginina, morango mais kiwi. Então, o Imob, ele fez o que tinha que fazer. Arami está rompendo o fundo anterior a 906,71. Rompendo média, deve alcançar essas máximas nos próximos dias. IMAT não chegou a testar a LTA, eu comentei que provavelmente não ocorreria. Trata-se de uma bear trap, então tem fundo, topo, fundo. Provavelmente romperá ainda essa semana o pivô de alta a 5.712,73. Então os astros estão alinhados, podemos considerar dessa forma. O IFNC é uma Morningstar, o que nós temos aqui, entre os dias 6, 8 e 11 de setembro. Hoje tem Brasil e Peru, Brasil 2, Peru 0. Hoje eu acho que eu vou até colocar minha camisa de seleção brasileira. Adoro futebol. Então o IFNC acionou o padrão de fundo, rompendo a média deve acelerar o processo. E o índice de energia também, Morningstar. Às vezes você fica em dúvida se tem gap entre os dias 8 e dia 11. A máxima do dia 8, 84,476,62. E a mínima do dia 11, 84,391. Então 391 e aqui 476. Então não tem gap. Tem gap de corpo, de sombra não. E o índice de consumo dos destaques de hoje. Por que nós temos o índice de consumo hoje como destaque? Em razão do IPCA que veio abaixo das expectativas. Então hoje nós tivemos o IPCA, sobe 0,23 ante alta de 0,12 em junho, o mercado esperava um IPCA bem maior, né? Um pouco maior, digamos assim. Então isso faz com que o mercado, é um dos motivos que faz o mercado subir. O índice de consumo é um dos destaques, mínima e máximas de hoje bem mais altas que ontem. Small 11, uma situação absoluta de compra, deixando o fundo anterior para trás. Violação falsa dessa linha de retorno. Morningstar entre os dias 6, 8 e 12.
E o BOVA11, nós temos um bebê abandonado de fundo, isso me traz um otimismo muito grande. Eu acredito sim que possa tocar a parte alta do canal de baixa ainda essa semana, região ali de 116 aproximadamente. Penso que existe sim essa possibilidade. Temos aqui agora o Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares tem também um padrão de fundo já confirmado, está pressionando a média de 21 que deve ser rompida e provavelmente alcançará 24.495 dólares essa semana. E há um ponto de rompimento que projeta, se for materializado esse rompimento, teste de 26.019 dólares no curto prazo. O Ibov, eu fiz um estudo meio amalucado aqui. Eu vou trabalhar com o TradingView Broadcast. Aqui no Broadcast, o que a gente percebe, né? A gente traçou uma reta a partir da virada de maio para junho. Teve um toque, dois toques, segundo toque em agosto, dia 21, e agora um terceiro. Então, se essa região, vamos arredondar para 119 mil pontos, for rompida, pessoal, só tem resistência nos 123 mil pontos. Ah, mas tem uma aqui um pouquinho antes, a 122.600, 122.700. Mas não vai segurar o mercado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no modo escuro para que fique mais evidente esse estudo, porque eu fiz lá no celular e lá eu uso o modo escuro. Então, fazendo um estudo, como eu já fiz via, né? Fica faltando ali o dólar, o milho. Então eu vou caprichar um pouco no estudo aqui do Ibov. Então vejam o seguinte, eu tracei em amarelo um canal de baixa. Então o que é provável? Ainda essa semana o teste da parte alta. O que significa isso? Que essa semana deve buscar 120 mil pontos. E a gente tem o desafio dos 123 mil pontos em setembro que eu lancei ontem e vou reforçar hoje na headline do YouTube. Então é uma situação número 1. As linhas amarelas que estão paralelas. Também em amarelo eu conectei, digamos assim, a mínima do dia 21 de agosto e do dia 8 de setembro. Então nós temos um padrão da alavanca. Alinhado com aquele estudo do Broadcast, eu conectei o fundo da virada de maio para junho. Com esses toques atuais, teve aqui um SCAPS. Para quem jogava a bolinha de gude sabe do que eu estou falando, então respeitou. E eu tracei também uma reta conectando a máxima do dia 3 de agosto com o toque que nós tivemos dia 4. Então, se eu utilizar essa linha verde e essa linha em amarelo, nós temos uma cunha. Qual que é o objetivo da cunha? É o início da figura. Então, algo aqui em torno de 122.619 ou o próprio 123 mil pontos. Então, eu projeto para o fim dessa semana 120 mil pontos e ainda em setembro 123 mil pontos. Eu falo até de forma folgada, né? Porque assim, imagina que sexta-feira feche perto dos 120. Nós teríamos para atingir 123 mil pontos. Então eu acredito que busque, por isso que eu falo 123 mil pontos de forma até um pouco folgada, digamos. Ok? Costumeiramente eu não traço tantas retas assim no gráfico, mas pela complexidade do momento que tem o Ibov, eu preferi traçá-las e explicar minuciosamente porque eu entendo que é importante. Quanto ao mini dólar, o gráfico diário respeitou a média de 21. Não tem acho que uma grande oportunidade, seja na compra ou na venda no momento, nós estamos de fora, né? Eu até comentei durante o feriado que eu venderia dólar nessa região, teríamos acertado o padrão da prancha do pirata, daí ele fez um ombro, cabeça, ombro invertido ontem, deu a porrada, enfim. Acho que está muito pouco interessante no momento. E o DI em queda é um bom sinal, os estrangeiros estão aumentando a posição de venda no DI. Pessoal, estrangeiros aumentando venda no DI. E o DI aqui no chinelo e tal. Professor, você acha que é possível que nós tenhamos um dos 3 cortes desse ano de 75 pontos base? Eu acredito que não é. Um ou outro diretor, principalmente na próxima reunião, não, vai votar para baixar 0,75, mas não a ponto de formar maioria. Pô, se acontecer, eu vou dar pulos, porque a nossa carteira vai voar. Ou a voar, como diz no interior, né? E aí o milho,
ele parece montar fundo realmente, mas novamente, né, uma ducha de água fria. Não está desenvolvendo como a gente esperava, mas está aqui num pequeno topo anterior. Vamos observar se ocorre uma boa reação. E no caso do mini índice, para finalizar, então, eu entendo que a gente possa, eu até comentei, né? Vejam que durante a gravação veio a 119,395. É uma região de grande resistência, 119,400, 119,450, 475, 490. Eu penso que durante o pregão vai buscar ali o 119,490. Se romper, porra, maravilha, porque o que acontece? Esses pontos que são resistências no momento tornar-se-ão suportes pela inversão de polaridade da análise técnica e aí projeta para amanhã algo perto de 120.135, ok? Então, forte abraço a todos, tá entregue. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!